Boa noite. O programa Arsenal e Comércio começa agora. É uma realização do Sistema Fecomércio por meio do Sesc Mato Grosso. Morre lentamente quem não viaja, quem não lê, quem não ouve música e quem não ri de si mesmo. Esta é uma frase de Marta Medeiros, poetisa e escritora gaúcha com mais de 1 milhão de livros vendidos. E por que quem não viaja? Você deve ter reparado que nós estamos num cenário um pouco diferente. É que estamos preparando a 4ª temporada do programa. E enquanto fazemos os últimos ajustes, trazemos para vocês uma série de especiais sobre o interior do Mato Grosso. Confira o que te espera nesta e nas próximas semanas. É uma conjunção de fatores que vai favorecer o turismo aqui. Porque Mato Grosso é um estado bem grande, né? O 3º maior estado do país, com vários municípios em crescimento. Nós ouvimos falar isso e nós sentimos também. É o estado que todos os brasileiros acreditam e eu diria até que pessoas de outros países acreditam. O turismo é a ponta do iceberg, né? O turista não vem para cá para conhecer a cidade, mas o turista vem para cá por causa da natureza. Eu vejo isso como um potencial muito grande do que a natureza tem para ser usufruída. Natureza bela e selvagem é o que nós temos de sobra. Nós temos os segmentos do turismo que estão todos compartilhados. Se você olhar, nós temos quase todos os segmentos, né? Toda a beleza que nós temos aqui do Pantanal, que é belíssimo, né? Que você vê espécies de tudo quanto é tipo de aves, de animais. Temos praias maravilhosas, sabe? Ainda temos. Temos esses barcos hotéis que são divinos, né? São um luxo dentro da água. Quando eu vejo as imagens do nosso município, eu me pego pensando, é aqui mesmo que eu moro? Isso é uma montagem, é uma pintura? Porque é muito lindo. Dê um pouquinho de importância à sua história e você vai ver como é que ela é bonita. A nossa história é bonita. Sistema Fecomércio apresenta Mato Grosso. É uma série documental em 6 episódios que traz muita informação sobre a história, cultura, comércio e turismo das cidades de Barão do Melgaço, Cáceres, Cuiabá, Tangará da Serra e Rondonópolis. Na semana passada, você conferiu aqui na TBO o primeiro episódio e te levamos para conhecer um pouco da cidade de Barão de Melgaço, com as suas personalidades icônicas e uma região única. Confira aqui agora um pouquinho do que passou na TV. Ei, Barão! Ei, Barão! Ei, Barão! Terra do coração! Barão de Melgaço está no centro, no coração do Pantanal, cercada por água. O meu tio, o meu pai é pescador, então pude ver ele remando, que eu acho incrível, remando de pé na canoa. E a canoa você vê, olha assim, parece que já vai afundar. Hoje você não vê isso com frequência. Porque aqui é bonito demais. Barão do Melgaço é bonito demais. Tem que dar mais valor para isso aqui.
Para mim, o melhor lugar do Brasil chama Barão de Melgaço. Bem na frente você segue o progresso do Brasil. Eu cantei pra minha terra, minha linda canção. Barão de Melgaço, terra do meu coração. É uma linda cidade, não? Se você ficou com vontade de assistir ou rever um pouquinho mais, acesse o canal do YouTube do Sesc Mato Grosso e confira a reprise do programa da semana passada. Mas deixa para fazer isso daqui a pouquinho. Agora o assunto é outro. E já vamos começar o programa de hoje com uma enquete. Você sabia que a cidade de Cáceres está no Guinness Book? Mas o que é que levou a cidade a conquistar um espaço no livro de recordes mais importante do mundo? Será que é o Festival Internacional de Pesca? Será a Dolina Milagrosa ou a ponte sobre o Rio Paraguai? Acesse o Instagram do Sesc Mato Grosso por meio do QR Code que está aqui na tela e vote. No finalzinho do programa, a gente compartilha com vocês a resposta correta. Vamos agora conferir o que nos espera no programa de hoje. Vamos lá! A criação de Cáceres tem tudo a ver com a necessidade de Portugal em estabelecer e firmar aquilo que era terra da coroa portuguesa. Nós estamos aqui a poucos quilômetros de distância do Pantanal, né? Então é uma região de transição entre o cerrado e a fauna pantaneira, né? Poxa, tem tantas imagens bacanas em Cáceres que eu gosto assim, de ver. Aqui tem muita imagem maravilhosa. Cáceres, cidade simples, de gente hospitaleira. A Princesinha do Paraguai, cidade de importância histórica fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. Abriga belezas naturais únicas e muita história. Antes de embarcarmos nessa viagem, vamos conferir algumas informações. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Cáceres era composta por mais ou menos 95 mil pessoas em 2021. A média salarial dos trabalhadores formais gira em torno de 3,3 salários mínimos. E o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está em 0,7. Em 2022, a cidade obteve o estoque de empregos formais rodando em torno de 12 mil postos de trabalho, sendo que 70% deste volume é ligado direto ao setor do comércio. Vamos conferir um pouco dados relacionados à educação. Ainda de acordo com o IBGE e baseado no censo realizado em 2010, que está sendo atualizado agora em 2022, nós temos cerca de 97% dos jovens, adolescentes e crianças em idade escolar matriculados na rede de ensino cacerense. Ou seja, está quase todo mundo na escola. Isso é fundamental para o desenvolvimento e o crescimento da população desta cidade. Ainda em 2020, o crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, girou em torno de 6%, 6,98%, quase 7% de crescimento, ultrapassando 2 bilhões de reais. E, de novo, o grande destaque é o comércio. Somos nós, do Sistema Fecomércio, ajudando o desenvolvimento da cidade e de todo o nosso estado. 42% do PIB da cidade de Cáceres é composto pelo comércio. Ainda, de acordo com a análise do IPF, que é o Instituto de Pesquisa da Fecomércio, os empregos mais gerados na cidade em 2022 são exatamente no segmento de vendas, as vendas de varejo, as lojas e seguidos depois pela produção de bens e serviços industriais, além dos serviços administrativos e da burocracia pública. De acordo
Com o relato dos nossos entrevistados, a cidade passou a desenvolver-se a partir de um local específico, a Fazenda Jacobina, tombada como patrimônio material no ano de 2007. É muita informação e todo mundo deve estar já com vontade de conhecer a cidade. Fica tranquilo, no próximo bloco apresentamos a primeira parte do documentário Sistema Fecomércio apresenta Cáceres. Voltamos já, não saia daí, porque tem muita imagem, muita informação e muita história. Estamos de volta e no programa de hoje, o Sistema Fecomércio Mato Grosso te leva para conhecer um pouco do município de Cáceres. Cáceres, que fica no centro-sul do estado e localizado na microrregião do Alto Pantanal. O município faz fronteira com a Bolívia e é a principal cidade do Pantanal. E toda boa história começa pelo começo. Como já adiantamos no bloco anterior, o município de Cáceres passou a desenvolver-se economicamente de maneira mais intensa a partir da Fazenda Jacobina, uma fazenda do século XVII que está lá no município. A propriedade foi um grande centro agropecuário, sendo considerada em 1827 como a fazenda mais próspera da província de Mato Grosso. Com mais de 600 mil cabeças de gado, um fator que influenciou fortemente o desenvolvimento do município. Nós vamos conhecer melhor essa história. Fique agora com a primeira parte do segundo episódio da série documental Sistema Fecomércio apresenta Mato Grosso. A Fazenda Jacobina, ela foi fundada por um português, né? Leonardo Soares de Souza. Ele veio de Portugal, morava em Cuiabá e tentou investir em terras, né? Produzir um engenho. A primeira tentativa dele foi onde é as Flechas, né? Que era até o limite da Fazenda Jacobina. Na época da fundação dele, que ele veio para cá, ele tentou nas Flechas, não deu certo. A terra ali é um pouco, não é tão fértil, né? Já é um pantanal. E aí ele veio e adquiriu a Jacobina, que tem terras mais férteis, de mata, né? Essas beiras de corvos são terras boas, e montou o engenho aqui na Fazenda Jacobina. A Jacobina era um lugar de passagem para ir para Vila Bela. Ali é onde todo mundo que descia parava ali para arrear o cavalo, para armar uma rede, para dormir, e dali seguia para Vila Bela, que a Vila Bela era a capital de Mato Grosso, né? E ele era cavaleiro de aves, né? E ele era muito ligado à coroa. Era comum que a coroa portuguesa desse o título de Seis Marias para as pessoas ditas homens de bens, pessoas muito ricas que tinham condições de investir. Sesmaria era um lote de terras distribuído a um beneficiário em nome do rei de Portugal com o objetivo de cultivar terras virgens. Originada como medida administrativa nos períodos finais da Idade Média em Portugal, a concessão de Sesmarias foi largamente utilizada no período colonial brasileiro. Iniciada com a constituição das capitanias hereditárias em 1534, a concessão de Sesmarias foi abolida apenas quando houve o processo de independência em 1822. O Leonardo Soares de Souza montou aqui uma fazenda tão grande, que chegou a ter 300 escravos. Imagina uma fazenda naquela época com 300 escravos, era uma fazenda de porte muito grande. Uma fazenda aí com 10, 20 escravos já era considerada uma grande fazenda, imagina com 300, que era praticamente uma cidade. 300 escravos e mais 300 libertos, funcionários que recebiam salário, né? Então ele montou aqui um grande engenho, produzia açúcar, cachaça e charque, né? Tinha a criação de gado. Aqui chegou a ter 60 mil cabeças de gado. Então, na época que era Vila Maria, a Fazenda Jacobina era muito maior geograficamente. Então, ela abastecia toda essa região aqui
que ela foi muito importante porque ela trabalhou com... A economia dela era cana-de-açúcar, né? A gente vê também o lado negativo da história, que conta da escravidão, né? Mas que tem um lado positivo, que é a economia, né? A Fazenda Jacobina potencializou o desenvolvimento e a economia da cidade. Agora você descobre o desafio que o senhor Leonardo Soares de Souza, proprietário desse importante polo econômico, encontrou para perpetuar seu legado. Confira conosco. Está quase tão difícil quanto falar o perpetuar. Vamos lá. Em termos econômicos, a região se destacava na primeira metade do século XIX com a Fazenda Jacobina, por ser a maior fazenda da província de Mato Grosso em termos de área territorial e de produção. O Leonardo Soares de Souza, ele teve uma infelicidade, né? Ele teve uma única filha. Né? Naquela época não era comum, as pessoas tinham família, várias, dezenas de filhos. Ele teve uma única filha. Então ele escolheu a dedo a pessoa para casar com essa filha. Imagina, ele era o único grande fazendeiro da região. Não havia quase pessoas de posse do nível dele aqui na região. Então não tinha uma sociedade montada com um monte de gente. É Cuiabá e isso aqui, fronteira, que era o exército. Então tinha muitos homens, poucos para casar, né? E não tinha quase ninguém, né? Então a filha dele veio se casar com o Major João Carlos Pereira Leite, que foi uma pessoa muito importante, né? Ele era um militar, ele comandava toda essa região de fronteira, né? Ele tinha um intercâmbio muito grande, ele vivia viajando, ele tomava conta aqui dos fortes, né? João Pereira Leite chegou ao Brasil nos fins do século XVIII, tendo ingressado para a milícia colonial como soldado raso e galgou todos os postos até coronel efetivo da mesma milícia. Veio para a capitania de Mato Grosso em 1796 para servir ao comando do distrito de Vila Maria do Paraguai, onde serviu até sua morte em 1833. Casou-se no ano de 1813 com Maria Josefa de Jesus, única filha do coronel Leonardo Soares de Souza, senhor do engenho de Jacobina, Cáceres, Mato Grosso. É graças a Jacobina que foi fundado Cáceres. Daqui para ir para Vila Bela, que era a capital do estado, né, tinha que passar pelo Rio Paraguai. Então naquela travessia, para não atravessarem o rio à noite, pegaram e fundou a cidade de Cáceres. No início era, acho que é nome de Vila Maria, né? Então o Leonardo Soares de Souza ajudou na fundação de Cáceres. Tendo início como uma vila, a cidade que hoje conhecemos como Cáceres foi fundada oficialmente pela coroa portuguesa, na época ainda do Brasil colônia, mas esse não foi o seu primeiro nome. A cidade de Cáceres situa-se a noroeste do estado de Mato Grosso, a cerca de 220 quilômetros da capital mato-grossense de Cuiabá. O município foi fundado pela coroa portuguesa em 1778, período em que a mesma era denominada de Vila Maria do Paraguai. Cáceres tem toda uma história, né, quanto ao nome, porque o primeiro nome da cidade foi Vila Maria do Paraguai, né? Vila Maria por conta da rainha reinante de Portugal na época da fundação, né, que era justamente Dona Maria I, a rainha considerada louca, e por Paraguai, do Rio Paraguai, né, porque a cidade ela foi criada dentro desses parâmetros portugueses, né? A cidade ela segue no seu planejamento arquitetônico o curso do Rio Paraguai, né, como fonte de abastecimento da cidade, né? Então daí Vila Maria do Paraguai, e 96 anos depois, mais ou menos, essa vila ela é elevada à categoria de cidade, né, passando a se chamar São Luís de Cáceres e hoje finalmente Cáceres, né, em homenagem ao seu fundador. Agora sim, reconhecida como cidade, vamos entender um pouco sobre a importância de sua localização geográfica para a história de 3 países: Brasil, Espanha e Portugal. Cáceres foi construída, né, às margens esquerda do Rio Paraguai. Esse rio que foi navegável lá pela década do século XIX e XX. Esse rio ele foi muito importante para a economia local.
Cáceres é a cidade que tem a sua maior proporção territorial fincada no Pantanal. É 58,7% das terras fixas do Pantanal é o município de Cáceres em relação aos outros, né? Desde o século XVIII, ela é tida como um dos municípios mais importantes para o desenvolvimento da economia estadual e é considerada um marco estratégico de proteção durante as negociações para a definição da fronteira do Brasil com a Bolívia, devido à sua localização geográfica, pois estando à beira do Rio Paraguai, a ligação fluvial com Cuiabá, com Corumbá, com os países da Bacia do Prata e até mesmo com os países europeus acabou sendo favorecida. No período colonial, era interesse da coroa portuguesa criar núcleos urbanos para fixação da população como uma das formas de demarcar território na fronteira oeste do Brasil e manter a defesa territorial. Porque depois do Tratado de Tordesilhas, que era um acordo pré-determinado, apenas o litoral pertencia ao Brasil, todo o interior seria de Espanha. Com o Tratado de Madrid, que era baseado no Último Possidetis, que deu incentivo à colonização. Aqui nós vamos dar uma pausa na história para entender melhor o que foi o Tratado de Madrid e como esse acordo influenciou diretamente o desenvolvimento da sociedade como um todo, mas principalmente o estado de Mato Grosso, dado a proximidade das regiões que fazem fronteiras com as demarcações estabelecidas neste tratado. O Tratado de Madrid substituiu o Tratado de Tordesilhas com a finalidade de estabelecer novas fronteiras entre as colônias de Portugal e Espanha na América. No tratado, Portugal cedia a colônia do Sacramento do Uruguai para a Espanha. Esta, por sua vez, cedeu o território ocupado pelos 7 povos das Missões. O embaixador brasileiro Alexandre de Gusmão invocou o direito do Uti Possidetis. Este princípio estabelece que aquele que ocupa um território é seu proprietário. Após a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750, uma ardilosa política de povoamento e demarcação do território da América Portuguesa foi incrementada, visando a criação de núcleos urbanos e a fixação da população. A criação de Cáceres tem tudo a ver com a necessidade de Portugal, né, em estabelecer e firmar, né, aquilo que era terra da coroa portuguesa, né, porque Cáceres não pertencia a Portugal. Né? Então sempre houve essa relação de necessidade de pertencimento desse local, né? De Cáceres em relação à Espanha e a Portugal. Né? Então aí nós temos o Tratado de Madrid, tanto é que o Marco do Jauru, né, que foi o monumento erguido para a delimitação das terras pertencentes à coroa espanhola e à coroa portuguesa, ela está em Cáceres. A conversa está muito boa, não é? E vai ficar muito melhor. Logo após o intervalo comercial, nós voltamos. Aguarde aí. Estamos de volta com o programa Arsenal e Comércio, uma realização do Sistema Fecomércio por meio do SESC Mato Grosso. No programa de hoje, juntos estamos conhecendo um pouco da cidade de Cáceres. Já aprendemos o que potencializou o desenvolvimento desta região, que foi a Fazenda Jacobina. E antes de Cáceres receber esse nome e ser considerada uma cidade, já foi uma vila. Além disso, sua localização estratégica foi fundamental para a história por meio do Tratado de Madrid. Por falar nisso, o que será que o rio Jauru tem a ver com o Tratado de Madrid? E por que um dos monumentos mais importantes da cidade, localizado lá na Praça Barão do Rio Branco, recebe o nome Marco do Jauru? Quem vai contar para a gente é o historiador Anderson. Vamos lá. O obelisco foi feito em Lisboa, de pedra liós, e foi trazido, desmontado ao Brasil, sendo montado e plantado às margens da foz do rio Jauru e do rio Paraguai, a fim de definir os limites territoriais das coroas portuguesa e espanhola na América do Sul.
tendo sido fruto do Tratado de Madrid de 1750, assinado pelos reis Dom João V de Portugal e Fernando VI da Espanha. Em fevereiro de 1883, foi assentado na Praça da Matriz Barão do Rio Branco o Marco do Jauru, que se trata justamente do marco comemorativo do Tratado de Madrid de 1750. Junto com a Catedral de São Luís, cuja construção teve início em 1919, mas só foi concluída em 1965, os dois monumentos estão até hoje entre os principais atrativos turísticos da cidade. Nós temos a Catedral São Luís, que tem uma história belíssima. A planta veio da França. Conta-se uma história muito interessante que vem em homenagem a São Luís, da França. Nós temos o Marco do Jauru, que todo mundo diz assim, o Marco do Jauru está em Cáceres. Não é Marco do Jauru, para mim ele é um marco do Tratado de Madrid, que foi encontrado na Foz do Jauru. Porém, foi tombado com esse nome. Então, ele é muito importante, tanto para a Espanha como para Portugal. Imagina você chegar na Espanha, em Portugal, e dizer assim, olha, nós temos o Marco do Jauru, eles nem vão entender direito. Então, por que a gente não chega e fala, temos o Marco Tratado de Madrid, onde está a união de Espanha com Portugal, né? Escrito, inclusive, na língua de cada um, né? Então, nós temos ele como um monumento muito importante para o Brasil, porque ele é o marco da nossa fronteira, é onde você vê Espanha e Portugal, Espanha chegando da Bolívia e Portugal chegando, e as duas se unindo aqui no Pantanal. Então é muito lindo você saber como que foi que isso aconteceu. Olha só que reflexão importante a arquiteta Reginete Rondon da Silva traz nesse documentário. Afinal de contas, um monumento tão importante para a história mundial merece e precisa de reconhecimento. Por falar em reconhecimento, tem um evento reconhecido mundialmente que acontece todos os anos na cidade de Cáceres. Movimenta os mais diversos setores do comércio e turismo da cidade, do estado e do país. A indústria do turismo vem crescendo muito nos últimos anos, com destaque para a pesca esportiva, que atrai milhares de pessoas anualmente, onde no mês de setembro é realizado o Festival Internacional de Pesca de Água Doce. O Festival de Pesca, ele nasceu em aproximadamente 1980, né? Então, quero dizer que nessa trajetória nós tivemos muitas outras pessoas, né? Várias pessoas que participaram, né? Que contribuiu para que o FIP fosse, inclusive, parar no Guinness Book, né? Isso foi há algum tempo, em 1992, ganhou a condição de o maior campeonato do mundo em água doce. E isso possibilitou o Festival Internacional de Pesca galgar o título também no ranking Brasil para Cáceres, né, em 2017, como a capital nacional da pesca esportiva, né? O Festival de Pesca, ele saiu daquilo que simplesmente é um campeonato de pesca, né? Ele volta-se por uma questão de sustentabilidade ambiental, né? Então a gente tem que entender que um dos segmentos fortes é o turismo de pesca. Aí você tem o outro lado, que é o segmento do histórico e cultural do município, que Cáceres tem mais de 230 anos, né? Aqui está o Marco do Jauru, aqui está a passagem do Tratado de Madrid, né? Então isso é muito importante para o município. E do outro lado você já tem aí na parte serrana, que é o ecoturismo. E nós temos lugares como a Ponta do Morro,
São lugares mágicos. Se você for lá, você fica assim e tal, no meio da natureza, lugares fantásticos, sabe? Tem a água milagrosa lá. Então tem uma região da Morraria aí fantástica. Aqui na fazenda é uma região de morraria, né? Onde prevalece a vegetação do cerrado, né? O cerrado é bastante predominante aqui também. E nós estamos aqui a poucos quilômetros de distância do Pantanal, né? Então é uma região de transição entre o cerrado e a fauna pantaneira, né? O turismo para Cáceres ele é uma das molas mestras, né? Eu falo que às vezes nós temos aqui um manancial de riqueza, de natureza para exploração de ecoturismo. Os segmentos do turismo estão todos compartilhados. Se você olhar, nós temos quase todos os segmentos, né? Porque nós estamos no Pantanal Mato Grossense, que é um do bioma, que é patrimônio natural, né? Então, é a mola propulsora para a geração de emprego e renda. É preciso a gente focar. Hoje, o que é o turismo em Cáceres, que se diz que é o turismo? É só a pesca. Mas temos N de lugares maravilhosos que não são explorados turisticamente. Nós sabemos que Cáceres tem o Rio Paraguai, que também é bastante explorado turisticamente, mas a motivo de contemplação, né? A Dolina se destaca também, porque as pessoas quando chegam em Cáceres, elas procuram pela Dolina, porque vê na internet ou um amigo que fala, né? E um dos principais pontos de turismo que está tendo aqui na cidade é a Dolina Água Milagrosa. E aí entra essas atividades que são ligadas à natureza, né? Que você está no dia a dia, não que o cara vai ali para passar o dia para pescar, mas ele vai, pega o peixinho e tal, acabou, mas aí ele tem outras alternativas. Tem o safari fotográfico, vai ver onça, vai ver ninhais no Pantanal, e isso é o que está ocorrendo já. A gente já tem sentido isso quando a gente conversa com o trade turístico, né? O comércio cacerense, eu acredito que com o turismo aqui da Dolina, vem fomentando o comércio, porque as pessoas às vezes não vêm para passar apenas um dia, né? Ou apenas aqui para passar o dia aqui na Dolina. Eles ficam em Cáceres para até mesmo conhecer o Rio Paraguai no outro dia. Nisso eles vão para um hotel, né? Eles vão também para à noite, eles vão querer ir em algum restaurante, né? Então o turismo vai fomentando, né? Tanto aqui também como na cidade também. Há uma ajuda muito grande em relação a isso. Para pescadores esportivos amadores e os apreciadores, o Festival de Pesca de Cáceres abriu possibilidades para que diversos segmentos do turismo sejam apreciados e desenvolvam-se na cidade. Seja com o turismo de pesca, com o turismo histórico ou ainda o potente ecoturismo. A cidade a cada dia se abre e se prepara para receber turistas do Brasil e do mundo da melhor forma possível. Sabe o que envolve todo esse processo? De novo, o comércio. O comércio é fundamental para o crescimento das cidades e seus diversos segmentos. E é isso que favorece a estrutura e mantém o constante desenvolvimento, seja dos municípios, seja do nosso estado. E é assim que a FEComércio Mato Grosso trabalha incentivando e dando todo o suporte necessário para os comerciantes do nosso estado. Se você prestou bem atenção, já deve estar imaginando a resposta da nossa enquete. Vamos relembrar essa enquete do início do programa. A cidade de Cáceres está no Guinness Book, mas o que levou a cidade de Cáceres a conquistar um espaço no livro de recordes mais importante do mundo? Alternativa A, Festival Internacional de Pesca. Alternativa B, Dolina Milagrosa. Ou alternativa C, Ponte sobre o Rio Paraguai.
Acesse o Instagram do Sesc Mato Grosso por meio do QR Code que está aqui na tela. Aproveite que nós vamos para o intervalo comercial e vote. No finalzinho do próximo bloco, vamos trazer para todos a resposta correta. A gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do programa Arsenal e Comércio, um programa realizado pelo Sistema Fecomércio Mato Grosso e que reúne aqui na nossa sala de visitas personalidades importantes do Estado para discutir as tendências e inovações do comércio aqui em Mato Grosso. Nesta e nas próximas semanas, o programa está um pouquinho diferente. Isso porque enquanto preparamos a 4ª temporada, estamos viajando com você para conhecer algumas cidades do estado. Hoje foi a vez de Cáceres, a princesinha do Pantanal. Já aprendemos sobre parte da sua história, a importância geográfica da região para o Brasil e para o mundo, e ainda sobre o potente segmento que ajuda a manter o nome da cidade em evidência e o constante desenvolvimento, ou seja, o turismo. Agora, a conversa continua. Eu ouvi dizer que em Cáceres ainda se vive a vida. Só que eu queria saber direitinho como é que é essa história. E quem vai contar é o seu José Carlos. Diz para nós aí, seu José Carlos. Mas Cáceres tem lugares assim maravilhosos, entendeu? Onde você sai, você tem uma praça Barão do Rio Branco linda. Hoje você tem N barzinhos diferentes, um do outro, entendeu? Antigamente se resumia só Praça Barão do Rio Branco, chegava no final da tarde, no happy hour, se ia lá tomar um show. Hoje não, Cáceres espalhou, tá cheio de barzinhos transadinhos. Se você quiser uma MPB, você, vou lá e tal. Se quiser um rock, que eu sou muito ligado a rock, apesar da barba branca, mas eu sou roqueiro. Entendeu? Tem lugar onde você só ouve rock. Entendeu? Quem gosta do sertanejo, não sei o quê, papapá, tem todos esses lugares. E Cáceres é aquele lugar onde falam assim para mim, você vive em Cáceres porque você já tá velho, aí é lugar de aposentado, não sei o quê. Falo, não, aqui ainda se vive a vida, né? Você trabalha, mas você curte também. Você vai pescar, você vai numa praia, você vai tomar um chopp aí, né, na boa e tal, você não é assaltado ainda, isso não é, não? Então, ainda é um paraíso. Da minha vida, ó princesinha do Paraguai, ó Cáceres querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Que maravilha! Uma bela cidade e que oferece todo o suporte e estrutura para os moradores e também para os turistas, cuidando de quem chega ou de quem aqui permanece. Por falar em cuidado, no ano de 2003, o Sesc Mato Grosso chega a Cáceres. Começou com educação de jovens e adultos e hoje nós temos uma unidade multifuncional. Atende toda a população com as mais diversas atividades de lazer, educação, cultura e muito mais. Tem até bolicho lá. Para contar essa história toda, contamos com a ajuda de 2 colaboradores que estão conosco desde a inauguração da unidade. Vamos lá. A história do Sesc em Cáceres começa em 2003 com a implantação do Sesc Ler, um projeto que buscava alfabetizar e dar continuidade aos estudos de jovens a partir dos 15 anos, além de ofertar atividades para as crianças matriculadas na rede pública por meio do incentivo à leitura, às artes e atividades de lazer. Para o bairro Guanabara, foi muito importante o Sesc por estar beneficiando esse tipo de modalidade que é caro, né? Que as pessoas não conseguem
pagaram uma mensalidade e ali era gratuito para aquela comunidade. Foi muito bom, escola de futebol, escola de aula de natação, né? E outras aulas e projetos, inclusive o SEJA, né? Alfabetização de jovens e adultos. Tem muitos alunos que saíram de lá, prestaram vestibular e hoje estão aí na faculdade. Inclusive essa construção aqui não tinha terminado ainda. Aí o SESC conseguiu uma sala de aula ali na escola do Guanabara, né? E a gente deu início lá. Muitos alunos aqui aprenderam, né, pelo menos, a fazer o primeiro nome, fazer o nome que muitos não sabiam nada, nem assinar o nome. Eu conheci o SESC através de um anúncio da rádio, né, que falava assim, que iria abrir uma escola de alfabetização de jovens e adultos, que seria no Guanabara, uma sala emprestada, mas o nome seria SESC, né, Serviço Social do Comércio. Fiz a matrícula e comecei a estudar. Concluí o ensino fundamental pelo SESC. Aí surgiu uma oportunidade, né, da gente fazer um teste seletivo, né, para trabalhar no SESC. Inclusive eu fiz para vigilante, né. Aí eu e o outro colega nosso, nós conseguimos. Há 18 anos eu estou trabalhando. Comecei em 2004, teve o seletivo e eu participei e passei no seletivo. Estou trabalhando aqui até hoje. Hoje, o que começou como um projeto se tornou uma unidade que ampliou seus atendimentos e dispõe de diversos serviços, como atividades de lazer, cultura, educação, saúde, e segue trabalhando em prol da melhoria da qualidade de vida da população do município. Envolto por pesar de sol, nada de descalços, assovios de vento vem com a luz final. É assim, graças a todo o apoio e suporte do Sistema Fecomércio, que conseguimos levar os serviços do SESC Mato Grosso a cada vez mais lugares. A história da Dona Nilva e do seu Quintino é a tradução desse ciclo de partilha que o SESC busca em todas as suas ações. Por isso, seguimos com unidades fixas e móveis, levando os mais diversos serviços de lazer, saúde, educação, cultura e assistência por todos os cantos do nosso estado. Agora está bem na hora de revelar o resultado da nossa enquete. Mas qual era a mesma pergunta? Vamos lá. A cidade de Cáceres está no Guinness Book, mas o que levou a cidade a conquistar um espaço no livro de recordes mais importante do mundo? Alternativa A, Festival Internacional de Pesca. Alternativa B, Dolina Milagrosa. Ou alternativa C, a ponte sobre o Rio Paraguai. Claro, a alternativa correta é a alternativa A. Mas essa estava fácil, né? Teve até dica no terceiro bloco. Se você quiser ainda mais informações e ficar por dentro de toda a programação do SESC Mato Grosso no estado, acesse o QR Code que está aqui na tela. Se deseja assistir a reprise deste e de outros programas, acesse no YouTube do SESC Mato Grosso e compartilhe com as pessoas que com certeza irão gostar de conhecer um pouco mais da linda cidade de Cáceres. O programa de hoje está chegando ao fim, mas nós gostaríamos de agradecer a todos os participantes dessa linda homenagem, em especial aos profissionais da música que compartilharam conosco aqui suas canções autorais em homenagem à cidade. Antes de ir embora, vamos descobrir qual é a imagem que representa Cáceres de acordo com os nossos entrevistados. Acho que Cáceres seria uma cidade privilegiada por ele estar próximo ao braço aqui do Rio Paraguai, né? Então nós temos esse privilégio de constantemente estar com esse ecossistema juntamente pantaneiro ao nosso lado, aos nossos ouvidos, convivendo com essa beleza natural. Poxa, tem tantas imagens bacanas em Cáceres que eu gosto assim, de ver. Por exemplo, eu moro ao lado da beira do rio, sabe? Eu, quando estou muito estressado, eu vou caminhar ali, fico olhando, sabe, aquele rio,
né? Tem uma ilha ali na frente, sabe? Que eu lembro assim, eu tenho a imagem minha da infância ali, tinha um senhor, Castrilão, ele tinha umas vacas leiteiras nessa ilha, que é ali em frente ao cais. Então essa imagem me gravou sempre assim, que era, sabe, eu achava aquilo lá tão bacana, sabe, é uma coisa simples, né? Mas ele toda manhã ia ali tirar leite, né, na ordenha ainda, sabe? Atravessava de canoa o rio, né? Aqui tem muita imagem maravilhosa. Se eu fosse resumir a cidade de Cáceres em uma imagem, seria a imagem da matriz da Catedral São Luís de Cáceres, com o Marco do Jauru e a Praça Barão do Rio Branco. Mas a Jacobina é que representa Cáceres, tá? Depois você vem no Marco do Jauru, a praça, o rio todo daqui para lá, entendeu? É isso que é Cáceres para mim. A última cidade, né, que fala o português e a primeira cidade que fala o espanhol, né, que é justamente Cáceres e São Matias, hoje cidades irmãs. Cáceres, cidade simples, de gente hospitaleira, turismo o ano todo. Que maravilha de encanto e de magia no pôr do sol da terra cacerense. Que combinação artística de luzes, de cores e de sombras, espalhando-se nas tranquilas águas do Rio Paraguai. E viva Cáceres! Viva a produção cultural de Cáceres e viva o nosso poeta Natalino Ferreira Mendes, que está fazendo neste ano 100 anos, estamos comemorando o seu centenário. Hoje eu quero toda a alegria, aqui onde a velha chalana deslizou navegando na canção no ar, todos os corações no só pulsar. Hoje todo coração é cacerense, deixe-se levar e não pense. Cáceres, amor pra vida inteira. À primeira vista é paixão primeira. Cáceres, amor pra vida inteira. À primeira vista é paixão primeira. Rio Paraguai, berço ancestral que viu Albuquerque plantar. Semana que vem tem mais Arsenal e Comércio. Desta vez, o destino será Cuiabá. Não perca, nós aguardamos você na próxima quinta-feira. É uma conjunção de fatores que vai favorecer o turismo aqui. Porque Mato Grosso é um estado bem grande, né? O terceiro maior estado do país, com vários municípios em crescimento. Nós ouvimos falar isso e nós sentimos também. É o estado que todos os brasileiros acreditam e eu diria até que pessoas de outros países acreditam. O turismo é a ponta do iceberg, né? O turista não vem para cá para conhecer a cidade, mas o turista vem para cá por causa da natureza. Eu vejo isso como um potencial muito grande do que a natureza tem para ser usufruída. Natureza bela e selvagem é o que nós temos de sobra. Nós temos os segmentos do turismo que estão todos compartilhados. Se você olhar, nós temos quase todos os segmentos, né? Toda a beleza que nós temos aqui do Pantanal, que é belíssimo, né? Que você vê espécie de tudo quanto é tipo de aves, de animais. Temos praias maravilhosas, sabe? Ainda temos. Temos esses barcos hotéis que são divinos,
né? Só um luxo dentro da água. Quando eu vejo as imagens do nosso município, eu me pego pensando, é aqui mesmo que eu moro? Isso é uma montagem, é uma pintura? Porque é muito lindo. Dê um pouquinho de importância à sua história e você vai ver como é que ela é bonita. A nossa história é bonita.